Fala aí, pessoal, tudo bom? Quem fala aqui é o professor Cláudio Teixeira. Hoje vamos falar sobre potenciação, sobre as propriedades da potenciação. Então vamos ver 4 propriedades importantes aí que a gente tem que saber sobre potenciação para ajudar nos exercícios. A primeira propriedade que a gente vai ver é a multiplicação com a mesma base. Então, para saber o que vai acontecer com os expoentes aí, vamos ver um exemplo numérico. Então, quando a gente tem 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4, pela definição de potenciação que a gente viu no vídeo anterior, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vezes 3 elevado a 4, que também pela definição de potenciação que a gente viu no outro vídeo, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Então, se você reparar, você tem 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes aí, repetindo 6 vezes o 3, né? Então, também, novamente, pela definição de potenciação, a gente vai ter aí um 3 elevado a 6. Você vê que a base nunca mudou, ficou sempre no 3. Já o expoente virou um expoente 6. Se você prestar atenção, esse 6 é justamente a soma dos dois primeiros expoentes lá. Então, 2 mais 4 deu 6. Então, aí a gente pode concluir que essa propriedade, quando a gente tem multiplicação com a mesma base, a elevado a m vezes a elevado a n, a base é a mesma, a gente repete essa base e soma os expoentes, m mais n. Tá? Então, a primeira propriedade é essa. Então, quando eu tiver um exemplo numérico, novamente, 8 elevado a 5 vezes 8 elevado a 6, eu não preciso fazer essa fatoração toda de novo. Como agora eu já sei a propriedade, é só eu repetir a base e somar os expoentes. Então, 5 mais 6 vai dar 11. Tá certo? A próxima propriedade agora é divisão. Então, quando eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Antes eu tenho que chamar a atenção somente em um ponto. O a aqui ele não pode ser igual a zero. Tá? O a tem que ser diferente de zero, porque nós estamos trabalhando com uma fração. E denominador de uma fração nunca pode ser zero. Não existe. Tá bom? E uma outra coisinha, se eu trabalho com fração ou com um sinal de divisão, é a mesma coisa. Tá? Então a ideia é a mesma. Então a elevado a m sobre a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m dividido por a elevado a n. Tá? Então a gente vai encontrar essas duas notações aí nos exercícios. Vamos ver um exemplo numérico. O que acontece com esses expoentes? Então quando eu tenho 4 elevado a 5 sobre 4 elevado a 3, pela definição de potenciação, novamente, a gente vai ter o 4 elevado a 5, 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, e o 4 elevado a 3, 4 vezes 4, 3 vezes. Tá? Como a gente tem uma divisão, em cima só multiplicação, e embaixo só multiplicação, a gente pode cortar os 4 iguais. Então, eu corto um em cima, corto um embaixo. Corto um em cima, corto um embaixo. Corto um em cima, corto um embaixo. Sobrou o 4 vezes 4, que a gente já sabe que é 4 ao quadrado. Então, se eu analisar agora o expoente, você vê que a base nunca mudou, sempre continuou 4, e o expoente virou 2, que é exatamente o 5 menos o 3, que são os expoentes iniciais da nossa conta. Então, essa propriedade também me diz que eu não preciso ter todo esse trabalho. É só eu pegar a base, repetir, repito o A, e subtraio os expoentes, m menos n. Tá? Então, agora é só aplicar essa propriedade direta. Então, no exemplo aqui, 5 elevado a 10 sobre 5 elevado a 6, repito a base 5 e faço 10 menos 6, que é o 4. Tá? Então, vai dar 5 elevado a 4 essa conta. Deixa eu só fazer mais um exemplo. Quando eu tenho aqui 10 elevado a 15 sobre 10 elevado a menos 6. Cuidado, tá? Muito cuidado nesse tipo de exemplo, porque o denominador é negativo. O expoente do denominador é negativo. Então, quando a gente vai aplicar a propriedade é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, você já tem o menos da propriedade. Então, quando você repetir a base 10, botar o 15, que é o de cima, menos o expoente de baixo, você vai ter um menos do expoente e juntando com o menos 6, que é o expoente do denominador.
Então você vai ter aí dois menos, um da propriedade e um do número negativo. Que, como a gente sabe, pela regra dos sinais, vai ficar 10 elevado a 15 mais 6, que menos com menos vai dar um mais. Então, 15 mais 6 deu aí 10 elevado a 21. Terceira propriedade é o que a gente chama de potência de potência. Então a gente vai ter a elevado a m elevado a n. Vamos ver também no exemplo numérico o que acontece. Então eu peguei aqui o 9 ao cubo elevado ao quadrado. Então isso quer dizer que eu vou pegar um 9 ao cubo e vou multiplicar por ele mesmo duas vezes, porque o expoente é 2. Novamente, estou usando a definição de potenciação. E aí, se você reparar, agora você tem uma multiplicação de números com a mesma base, que é exatamente a propriedade número 1 que está ali em cima. Então eu repito a base 9 e somo os expoentes, que vai dar 6. Se você prestar atenção agora nesse expoente, você repara que as bases não mudaram, continuou 9, mas o expoente virou 6. Se você reparar direitinho, é exatamente a multiplicação dos dois expoentes iniciais ali. 3 vezes 2 vai dar 6. Então essa propriedade me diz que é só eu repetir a base e multiplicar os expoentes. Então vai ficar a elevado a m vezes n. Tá? Essa propriedade aí não tem nenhuma pegadinha, então não vou fazer nenhum outro exemplo. A quarta propriedade é quando eu tenho dois números diferentes multiplicados e os dois estão elevados a um expoente n no parênteses. Então o que vai acontecer? Vou pegar um exemplo numérico aqui, eu tenho 3 vezes 5 elevado a 2. Isso quer dizer, novamente, pela propriedade, pela definição de potenciação, o que vai acontecer com esse 3 vezes 5? Vou multiplicar 3 vezes 5, 3 vezes 5, duas vezes, porque o expoente é 2. Então vai ficar 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 duas vezes. Como a gente tem aí 4 fatores, e a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso trocar a ordem. Então eu troquei aí, botei 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5, só inverti a ordem. Por que eu fiz isso? Porque 3 vezes 3 a gente sabe que é 3 ao quadrado. E 5 vezes 5 a gente também sabe que é 5 ao quadrado. Então se você reparar agora, o que está acontecendo? O que aconteceu com o expoente 2? Ele caiu tanto no primeiro fator, que é o 3, quanto no segundo, que é o 5. Então ficou 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então isso é o que conclui a nossa propriedade. O expoente vai cair em cada fator. Vai cair no a elevado a n, e vai cair no b elevado a n. Okay? Vou fazer mais um exemplo. Então quando eu tenho 9x elevado a 4, o que vai acontecer com esse expoente 4? Vai cair nos dois. Então vai ficar 9 elevado a 4 vezes x elevado a 4. Tá, o que é importante a gente saber dessa propriedade? Porque a gente pode usar, como nesses dois exemplos, certo? Se você reparar ali na igualdade, eu estou indo da esquerda para a direita, estou indo do a vezes b elevado a n para o a elevado a n vezes b elevado a n, como eu também posso fazer o caminho contrário. Se eu tenho dois números diferentes, com bases diferentes, mas o expoente é igual, eu posso juntar em um expoente só. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu tenho 3 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Se você reparar, eu não posso usar nenhuma das três primeiras propriedades, porque as bases são diferentes. Então não posso usar. Mas, com essa quarta propriedade, o que eu posso fazer? Como o expoente é igual, é como se eu estivesse caminhando da direita para a esquerda na minha igualdade. Eu vou juntar o 3 vezes 2, em parênteses, e vou botar um expoente só para os dois. Posso fazer isso sem problema nenhum. E 3 vezes 2, caso a minha necessidade, eu posso juntar. Vai dar 6. Tá? Então vai dar 6 elevado a 5. Então essas são as 4 propriedades importantes aí da potenciação que é bom a gente saber. Então nessa listinha aí eu tenho as propriedades que você tem que saber, tem que estudar, tem que decorar, porque vai ser muito importante e vai facilitar bastante na hora dos exercícios. Ok? Então essa aula vai ficar por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre alguns casos particulares da potenciação. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal, por assistir. Valeu!